muito bem-vindo, muito bem-vinda. 11 horas e 15 minutos. Esta edição do Nos Bastidores começa agora. Semana iniciando, acabou o recesso parlamentar, então a partir de hoje, sessões plenárias voltam, as reuniões de comissões, também as frentes parlamentares, o trabalho dos nossos deputados e deputadas estaduais agora mais presente aqui no Palácio 9 de Julho. A gente que acompanhou ao longo do mês de julho, né, todo esse trabalho mais nas bases, com um tempinho mais livre aí para os parlamentares estarem nas bases. Agora, então, eles retornam para essas atividades. Na sexta-feira já teve esse retorno, mas foi um retorno aos poucos. Hoje, então, essa locomotiva que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Palácio 9 de Julho, começa, então, os trabalhos para o segundo semestre, com muitas expectativas, aprovação de muitos projetos de autoria dos parlamentares e também do Executivo. Já nesta semana, e nós vamos mostrar aqui nos bastidores e ao longo da programação da Rede Alesp, iniciam as audiências públicas e todos os detalhes, como eu falei, aqui na nossa programação. E como é bom começar a semana com notícia boa, né? Iniciar o mês aí já com essas notícias, porque olha só, o Estado de São Paulo registrou uma queda histórica no número de homicídios e latrocínios. Os dados da Secretaria da Segurança Pública indicam que entre janeiro e abril deste ano, os crimes contra a vida atingiram o menor patamar desde 2001. Os latrocínios tiveram 15% de queda no período e a quantidade passou de 60 no ano passado para 51 crimes neste ano. A maior queda foi registrada no interior paulista, com 21 casos. E somente em abril aconteceram 13 roubos seguidos de morte em todo o estado. Um a menos na comparação de 2024, mas esses números representam muito. Esses dados, eles foram divulgados, como eu falei, pela Secretaria de Segurança Pública, referente ao primeiro quadrimestre. Para falar sobre esses ótimos números, o trabalho aí intenso da polícia, a gente recebe aqui no estúdio o doutor André Santos Pereira, que já aparece aí na tela para vocês, delegado de polícia do Estado de São Paulo, também especialista em inteligência policial e segurança pública pela Escola Superior de Direito Policial e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutor, prazer recebê-lo aqui para a gente falar de uma notícia boa, né? Quando a gente divulga esses números históricos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. De fato, temos números significativos e durante a nossa conversa aqui a gente vai poder detalhar um pouco mais sobre isso. Doutor, e quando a gente fala da diminuição desses números, a gente sabe que por trás tem todo um trabalho da inteligência da polícia em combater os criminosos, as organizações criminosas. Queria que o senhor começasse explicando para a gente sobre esse trabalho. Exatamente. As forças policiais no estado de São Paulo trabalham buscando, obviamente, trazer a segurança para a população. Os números demonstram que esse trabalho vem sendo feito, vem dando resultados, mas que também há muito a se fazer, tendo em vista que a sensação de insegurança da população, ela persiste e esses números, embora eles sejam muito significativos, demandam ainda bastante trabalho, bastante investimento e um esforço integrado das forças de segurança pública. Doutor, e quando a gente fala sobre esses números, muitas vezes a população não tem noção, né? Eu falei ali 1, 2, mas esses números eles representam muito num percentual da população, ainda mais num estado como São Paulo, que é o maior estado aí que a gente sabe, e um estado que representa muito economicamente, então a gente sabe que isso chama mais a atenção dos criminosos. Sim, o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, é a locomotiva do país. E os crimes aqui acompanham também essa grandeza que o estado possui. Então nós temos uma redução histórica, sim, nos homicídios, mas eles ainda são altos. Vou te dar um número e um recorte. No primeiro semestre deste ano, nós tivemos aproximadamente 1.421 homicídios dolosos. Em comparação ao primeiro semestre do ano passado, de 2024, nós tivemos 1.200, 1.230. Então, nós temos aí um aumento em relação à comparação do primeiro semestre agora, de 2025, em relação a 2024, um aumento nos homicídios dolosos. Percentual pequeno, mas
nós percebemos que a série histórica de 2021, ela oscila. Sim. Então, vou te dar outro exemplo. Durante a pandemia, nós tivemos os anos de 2020 e 2021 com números baixos de homicídios. Portanto, isso ajuda para que essa série histórica apresente números positivos. Mas nós ainda temos muito a avançar, tendo em vista esses números que eu acabei de citar. É muito homicídio ainda, tendo em vista uma população, né, grande no nosso estado, e o trabalho precisa continuar e ser muito bem feito. Doutor, a gente quando fala desses números também tem um reflexo no interior do estado e a gente tem percebido ao longo das nossas viagens, as coberturas aqui pela Rede Alesp, o quanto a polícia está mais presente nas ruas e, conforme a gente observa, reflete nesses números baixos e também traz uma sensação de mais segurança para a população vendo a polícia nas ruas, né? Exato. A polícia na rua é uma vertente, é um tipo de policiamento, mas existe também o policiamento investigativo, que é aquele que não aparece, mas que também dá muito resultado, que nós acreditamos que é um dos caminhos para que a gente melhore a segurança pública. Quando você tem o policiamento ostensivo na rua, você consegue dissipar, ou seja, fazer com que o criminoso que atua naquela área não atue naquele local, mas ele migra e ele pode atuar em outra localidade. Um exemplo é aqui no centro de São Paulo. Você tem a Avenida Paulista muito bem policiada, uma redução na quantidade de crimes de roubo, de furto, mas quando você vem para o centro e vai fazer comparativos de dados, você vê que esse número ele aumenta e oscila para mais, né, no centro. Então, onde você coloca o policiamento ostensivo, você tem resultados locais. Isso não significa que o criminoso ele foi preso. Sim. Isso significa que, de certo modo, ele migrou, ele foi atuar em outro local onde tem menos policiamento. E o que é que nós podemos fazer para resolver isso ou minimizar essa situação e chegarmos a níveis adequados? É a polícia investigativa. Fazer com que aquele criminoso que já praticou uma vez um roubo, um furto, seja identificado, que aquele crime seja investigado e que tenhamos ali provas para a condenação daquele criminoso por aquele crime. Isso é um trabalho de investigação, é um trabalho da Polícia Judiciária, é um trabalho da Polícia Civil que não aparece tanto para a sensação de segurança da população quanto aquele policiamento que está ali na rua, fardado, e de maneira ostensiva. E quando o senhor traz essa questão do trabalho da investigação, aí a gente fala muito da inteligência, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os policiais, os senhores ficam às vezes um ano inteiro numa investigação e quando a gente vê, consegue quebrar toda a organização criminosa, desde o início até lá, né? Aquele que nem aparece. Isso é importante. Eu costumo dizer que é a mágica da investigação. O crime ocorre, ninguém sabe o que foi que aconteceu e de repente a polícia vem lá e mostra, olha, aconteceu dessa forma, foi tal pessoa que praticou. Eu falo de mágica, mas existe muito trabalho, um trabalho técnico e muita dedicação dos nossos policiais, principalmente da Polícia Judiciária e a Polícia Civil. Recentemente nós tivemos uma notícia aqui no estado de São Paulo do desmantelamento de uma rede de aplicação de golpes. Os golpes que todos nós recebemos nos nossos aparelhos celulares todos os dias. Essa organização criminosa, ela tinha uma estrutura de empresa. Mais de 60 pessoas foram ali identificadas praticando em tempo real aqueles golpes. Isso foi um trabalho feito pela Polícia Civil do Estado de São Paulo para identificar que esses crimes estavam ocorrendo naquele local, uma investigação, solicitação de mandados de busca. Tem todo um trabalho técnico de investigação e jurídico também. E como você bem falou, de inteligência policial, que é o levantamento dos dados para que a gente possa ter ali uma noção e assessorar a investigação, formalizar, fazer os pedidos ao Poder Judiciário e chegarmos a esses resultados. Provavelmente nós tivemos aí golpes sendo praticados por essa organização criminosa em todo o nosso país. Sim. Então, isso é um exemplo desse trabalho de investigação, de inteligência, que dá resultados gigantescos, porque essa estrutura criminosa não vai praticar mais esses crimes.
pelo menos até que a justiça também faça o seu papel, condene e essas pessoas sejam retiradas das ruas. E aí há a necessidade de um trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público, trabalharem também com celeridade para que essas pessoas não possam ficar nas ruas e podendo praticar outros crimes. Mas o trabalho da polícia foi feito e nós podemos chegar a resultados grandes por meio dessa atividade. Doutor, é importante a gente destacar também, a gente sabe, conhece um pouquinho, né, obviamente, que a polícia não divulga o trabalho de inteligência, porque, como diz a própria palavra, é uma investigação de inteligência, né, para poder chegar a essas organizações criminosas, enfim, aos ramos do crime todos, como o senhor falou, e citou esse exemplo dessa organização que funcionava como empresa. Mas a participação da população, a gente sabe que muitas vezes contribui nessas investigações, né, porque muitas vezes a gente vê que a população, não viu o crime, não sei quem é. Mas essa informação da pessoa mesmo não precisa se identificar. A gente sabe que tem o disque denúncia aí e o sigilo preservado é importante para a contribuição da investigação e a redução desses números. Isso é muito importante. A população precisa, a partir do momento que for vítima de algum crime, principalmente, aí eu volto a esse exemplo dos crimes digitais que assolam a nossa população, que façam um registro da ocorrência. Hoje você tem a delegacia online, né? A delegacia por onde você pode registrar o seu boletim de ocorrência sem sair de casa. Então, a população precisa fazer esse registro para que a polícia tenha as informações básicas e possa dar sequência à investigação. Imagina 10 pessoas sendo vítimas de golpes e essas de 10, 8 não fazem o registro do boletim de ocorrência. Nós perdemos informações valiosas para que possamos dar seguimento a investigações e também outros tipos de crime, até aquele crime físico, o próprio roubo, o próprio furto, a pessoa tem um celular subtraído ali na rua e ela pensa, não, eu não vou registrar, não vai dar em nada. Hoje, em São Paulo, a Polícia Civil tem uma operação que realiza a busca desses aparelhos que foram subtraídos para devolver às vítimas. Então é importante que a população faça o registro, entregue as informações que são necessárias para a polícia e no campo dos crimes que a pessoa visualizou, testemunhou, também é muito importante que ela faça um relato, ainda que de forma anônima, por meio do disque denúncia, enfim, mas que essas informações cheguem para as forças policiais. O senhor trouxe essa questão do celular que eu acho que ainda preocupa muito, não só a população de São Paulo, mas de todo o país, né, o roubo do celular. E eu lembro, há uns 2 anos, quando o meu celular foi roubado, e quando eu fui registrar o boletim de ocorrência, eu estava terminando o registro, o próprio delegado já localizamos, né, com os dados, com as informações. E aí depois até eu conversei com ele, ele falou assim, Priscila, é muito importante que a pessoa venha imediatamente ou registre ali online, exatamente para isso, para que, na época, eles tinham uma investigação num determinado local, onde eu fui a vítima, e eles conseguiram, através do meu e de 2 ou 3 também, as vítimas que chegaram lá na hora, naquele momento, buscar os aparelhos e também prender as pessoas. E depois, passaram-se, acho que alguns meses, eu acabei vendo na televisão, eles chegaram na organização que atuava nessa determinada região. A importância, né, doutor, da vítima trazer essa informação, até nessa questão da localização, para saber onde que a organização criminosa atua, para diminuir, tentar ofuscar o crime ali naquele ponto. Você deu um excelente exemplo. Quando nós realizamos uma investigação, nós vamos buscar todos os elementos de prova, circunstâncias daquele crime. E, normalmente, nós nos deparamos com crimes que ocorreram em determinada localidade e que foram praticados pelo mesmo grupo. Embora que, sendo uma organização criminosa ou não, ou seja, a organização criminosa, para que os nossos telespectadores possam saber, é a junção de algumas pessoas que vão trabalhar de maneira estruturada para realizarem crimes e de maneira aí constante. Tudo bem? Isso é uma organização criminosa. E tem aquela também a possibilidade do indivíduo praticar crimes de maneira isolada, ou se junta com mais pratica um crime, enfim, isso daí não é organização criminosa. Então, quando os crimes são praticados, eles são crimes praticados e de maneira reiterada. Sim. Então, é por essa razão que as informações chegando para a polícia, nós vamos poder dar sequência a investigações por critérios de local,
pelo modus operandi, pela forma como aquele crime ocorreu, você vê sequências de crimes praticados daquela mesma maneira, com as mesmas características dos autores. Sim. Então, esse exemplo que você deu foi exatamente nesse sentido, né? Várias pessoas foram vítimas, elas relataram e cada peça, cada informação que chega é um pedaço do quebra-cabeça que nós podemos montar e chegarmos ou a uma organização criminosa ou aos criminosos que atuam de maneira individual. E é assim que a gente trabalha. E quando o senhor fala do quebra-cabeças, acho que há menos de uma semana, também falando de golpes, pegando esse seu gancho, doutor, eu vi uma reportagem que a própria reportagem, o apresentador falava, e o telespectador deve estar se perguntando como a polícia chegou no Joãozinho, né, que era o cabeça de tudo, vamos dizer assim, para o telespectador poder entender. E aí é exatamente isso que o senhor fala, e vou pedir até para o senhor, se o senhor puder detalhar. Ouviu uma vítima que indicou um possível laranja, que foi indicando, e aí, obviamente, a polícia, com a investigação, com os mandados de busca e apreensão, chegou até aquele que era o cabeça dessa estrutura e desmantelou essa organização criminosa. Então, às vezes a população fala, a polícia demora para dar resposta, mas tem todo esse trabalho, né, doutor, de investigar, a inteligência atuar para acertar o alvo. Exatamente. É um trabalho técnico, é um trabalho complexo. E nós enfrentamos dificuldades até mesmo para desenvolver o trabalho policial. Pouca estrutura, pouca gente. E nós não temos, obviamente, todas as ferramentas que necessitaríamos. O Estado precisa investir um pouco mais e dar mais condições para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. E nós enfrentamos diversas dificuldades. Muitas vezes nós costumamos dizer que trabalhamos e entregamos resultados apesar do Estado e não em razão do Estado, porque o esforço dos policiais aí é muito grande. Então, você tem que fazer a oitiva, ou seja, ouvir a vítima, buscar testemunhas, fazer diligências no local onde o crime ocorreu. Se for um crime virtual, você precisa fazer toda uma investigação técnica para buscar ali os rastros daquele crime, porque não existe crime perfeito, nem mesmo crime praticado pela internet. Então, você vai atrás das contas para onde o valor foi depositado. Normalmente, essas contas são contas de laranjas, pessoas que nem sabem que estão tendo contas utilizadas em seu nome. E, a partir disso, a gente vai tentando montar essas peças do quebra-cabeça e, no final, chegamos a resultados. Mas perceba, isso demanda tempo, o volume é muito grande e nós temos poucas condições de desenvolver esse trabalho. Que a cada dia a gente possa falar mais, então, doutor, de redução de roubos, de homicídios, de latrocínios, de todos esses números aí que envolvem a segurança pública. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Foi um prazer conversar com o senhor, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado.